Bom, nosso tema hoje é energia e trabalho. O conceito de energia, ele pode ser considerado intuitivo, pois não é algo que podemos tocar com as mãos, porém podemos sentir suas manifestações, tá? No nosso dia a dia. Isso daqui ocorre no nosso dia a dia. Então vamos lá. A primeira coisa, o primeiro exemplo que nós podemos sentir é o calor da chama de uma vela, tá? Então nós estamos falando de energia. Outro conceito, a queda d'água que movimenta uma turbina, que é no caso da usina hidrelétrica. Luz emitida por uma lanterna. Ótimo, então assim, nós temos vários tipos de energia no nosso dia a dia que nós não damos conta, né? Bom, numa usina, então, o que a gente tem como energia, né? A energia ela não pode ser criada nem destruída, apenas transformada de uma forma em outra, ou seja, a quantidade de energia total, ela sempre vai permanecer constante, tá? Então, numa usina hidrelétrica, por exemplo, nós temos vários tipos de energia ocorrendo nela. Então, assim, nós vamos pensar, nós podemos construir uma energia elétrica em qualquer lugar? Não, nós temos que ter uma altitude com essa água. Essa água ela não pode ser em vale, por exemplo, para se construir uma usina hidrelétrica. Então, nós vamos ter que fazer uma barragem nessa água. Quando essa água ela fica no topo, ela chega numa altura, numa determinada altura, ela tem uma queda. Então, quando ela atinge essa altura, ela vai atingir a sua energia potencial. Então, o que é essa energia potencial? É a água armazenada no nível de água, ocasionando a queda d'água. Então, quando ela vai ter a queda d'água, ela já teve uma posição, uma altura. Nós vamos ter energia potencial. Quando ela despenca, ela tem uma energia potencial, ela vai ter uma energia potencial gravitacional, tá? E nisso, ela vai cair e vai movimentar a turbina. Então, essa energia potencial, que ela ganhou potência de altura, tá? Em uma determinada altura, ela vai descer, ela vai transformar em energia cinética. Então, quando ela está se movimentando, energia cinética, ela chega no gerador, ela vai ocorrer também uma energia cinética, tá? Porque ela vai movimentar as turbinas e vai fazer com que o gerador transforme essa energia cinética, então energia potencial, energia cinética, em energia elétrica. E a soma destas duas energias, que é a energia potencial mais a energia cinética, ela vai ser chamada de energia mecânica, ok? Isso nós vamos ver mais para frente. Bom, nós vamos falar um pouquinho das transformações de energia em nosso cotidiano. Quando eu tenho uma televisão, por exemplo, ela vai transformar a energia elétrica em sonora e luminosa, que vai fazer com que a gente assista a TV. Se eu tenho uma batedeira, ela transforma a energia elétrica em cinética. E quando eu tenho ferro de passar, ele transforma a energia elétrica em térmica. Tá? E assim ocorre várias transformações após a usina que nos fornece a energia, tá? Então, a energia, ela vem da usina hidrelétrica, da usina termoelétrica, de qualquer tipo de usina, tá? Então, nós recebemos essa energia e essa energia ela é sempre transformada. Então, chegou para a gente em formato de energia elétrica, nós vamos poder usar uma TV usando energia sonora luminosa. Nós podemos fazer um bolo e transformar essa energia elétrica em energia cinética. Então, é assim. Bom, quando nós falamos em energia, nós vamos ter uma parte da física que diz o seguinte: para medir a quantidade de energia transferida de um corpo para outro, nós vamos introduzir o conceito de trabalho, tá? Então, é o trabalho de uma força. Bom, em física, esse trabalho ele é sempre relacionado a uma força, a um deslocamento, tá? Então, precisa ter a força e o deslocamento. Por exemplo, eu pego uma mochila e ergo até o meu colo. Se eu fizer isso, então, está realizando um trabalho. Isso no nosso cotidiano. Mas se eu falar em física, eu não estou realizando um trabalho, porque eu estou sustentando um objeto numa certa altura sem se mover. Então, se eu não estou me movendo, ele é nulo. Não houve deslocamento,
tá? Então, eu só estou sustentando algo, certo? Então, para que tenha trabalho em física, é sempre relacionado uma força a um deslocamento, tá? Então, se eu ficar apenas carregando algo, sustentando algo no meu colo, por exemplo, sem se mover, eu não estou realizando o trabalho, tá? Então, para ter o trabalho, nós temos que ter a força e um deslocamento. Nós temos um trabalho chamado trabalho motor. Então, esse trabalho, temos trabalho motor quando a força tem o mesmo sentido do deslocamento, tá? Então, deixa eu só pegar aqui o ponteiro de laser para facilitar. Nós temos tem que ter o mesmo sentido do deslocamento. Quando? Como que isso ocorre, né? Então, nós vamos ter uma imagem, tá? Onde um rapaz empurra um carrinho, tá? Um objeto, né? E ele está empurrando, tanto a força como o deslocamento tem o mesmo sentido, tá? Então, nós vamos ter trabalho é igual força vezes deslocamento, tá? Agora, um outro momento, nós vamos ter essa menina puxando uma caixa. Essa caixa, vocês observam que ela vai ter um deslocamento aqui, né? Ela vai sair daqui, a menina vai pôr aqui. Mas o que acontece aqui, ó? A força está formando um ângulo. Então, o que vai acontecer nesse ângulo? Se eu pegar uma caneta aqui, nós vamos fazer, então, uma força para cima, que é a nossa normal, né? Vocês já estão acostumados com isso. Nós vamos ter uma força para baixo, que é a força peso, ok? Então, nós vamos ter a normal e a peso. Se eu fizer isso aqui, o que eu vou ter? Se eu pontilhar aqui, né? Vamos passar um tracinho. Tá. Vamos passar um traço aqui. Bom, se eu tiver isso daqui, eu tenho um triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo, o que vai acontecer? Se eu trabalhar com esse ângulo aqui, né? Nós vamos ter... Deixa eu voltar com o ponteiro. Nós vamos ter um triângulo retângulo, tá? Então, essa medida aqui vai ser a mesma medida daqui, tá? Então, esse espaço aqui ele só tá um pouquinho maior, tá? Mas eu poderia fazer ele também direcionando aqui, né? Vamos pensar direcionando aqui, tá? Então, se eu fizesse aqui, nós teríamos o seno, né? Só que a normal, ela é cancelada com o peso, tá? Então, isso aqui vai se anular essas duas forças. Então, se eu pegasse a normal, seria o seno, né? Então, eu vou estar achando o valor do seno, mas não é o seno que eu quero, porque essa daqui, ela vai ser cancelada. Então, vamos cortar ela. Ela vai ser cancelada com peso. Então, o que vai me restar, né? Então, vai restar a força aqui que nós vamos ter, ó, nada mais é que ela vai estar lidando com o cosseno, né? Então, se eu olhar o triângulo, eu vou ter essa linha aqui. Então, eu vou ter o cosseno. Então, vamos lá. O que nós vamos reparar? Que o trabalho aqui vai ser força vezes deslocamento e o cosseno do alfa, o cosseno desse ângulo. Por que isso está acontecendo? Quando a força não tem a mesma direção do deslocamento. Olha a força aqui da menina. O deslocamento está horizontal, paralelo ao piso, ao solo, né? E a força está formando um ângulo. Então, a força não tem a mesma direção do deslocamento, tá? Aqui nós temos a força e o deslocamento têm o mesmo sentido. Aqui já não tem mesmo sentido, mesma direção. Aqui eu já não tenho, tá? Então, eu vou usar o cosseno, ok? Bom, aí tem uma outra coisa que também nós usamos para calcular o trabalho. Quando eu tenho um gráfico representando o trabalho, né? Então, aqui eu tenho a força, ó, e aqui eu tenho a posição, deslocamento. Bom, se eu tenho essa área, ele deslocou esse espaço e ele tem essa força, nada mais é do que a área disso daqui. Então,
Se eu der um exercício, por exemplo, uma pessoa quer mudar a posição de um armário e para isso empurra fazendo uma força constante e paralela ao chão, com intensidade de 50 N, conforme figura abaixo. Sabendo que o deslocamento sofrido pelo armário foi de 3 metros, determine o trabalho realizado pela pessoa sobre o armário nesse deslocamento. Então, vamos lá. Ele está empurrando no mesmo sentido e mesma direção, certo? É na horizontal. Então, aqui nós não vamos ter cosseno, tá? Então, isso daqui vai ficar trabalho, força, vezes deslocamento. Qual é a força? 50 N. Então, vamos mudar aqui a caneta. Nós vamos ter 50 N, né? De força. E o deslocamento, 3 metros. E aplicando a formulinha do trabalho, quando tem mesmo sentido, mesma direção, nós vamos ter 150 joules. Tá? Bom, aí continuando, nós vamos ter mais um exemplo. Uma força de intensidade de 30 N é aplicada a um bloco formando um ângulo de 60 graus com um vetor de deslocamento, que tem como valor absoluto igual a 3 metros. Qual o trabalho realizado por essa força? Então, vamos lá. Nós vamos ter um deslocamento de 3 metros. Então, daqui até aqui são 3 metros, tá? Esta força aqui é 30 N, ok? E nós temos um ângulo de 60 graus. Então, o que a gente vai poder aplicar? Força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo. Então, quem é a força? 30 N. Quem é o deslocamento? 3 metros. Quem é o cosseno? 60 graus. Cosseno de 60 é meio, tá? Então, 30 vezes 3, 90 vezes meio, 45 joules. Terceiro exemplo, calcule o trabalho realizado pela força quando o bloco se desloca da origem até o ponto 6 metros. E aqui está um gráfico. Bom, o que é essa figura? Quando eu expliquei para vocês que quando eu tenho uma figura geométrica, basta eu achar a área dessa figura que eu vou estar achando o trabalho. Isso é uma propriedade, tá? Então, isso aqui é uma figura, é um trapézio. Eu posso também, tá, gente, dividir, fazer a decomposição dessa figura, onde eu vou ter um triângulo aqui, olha, e um retângulo aqui. Então, se eu achar a área do retângulo mais a área do triângulo, eu achei a área total, eu somo. Se não, essa figura é um trapézio e nós vamos ter base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, base maior é 6, base menor 4, tá? Altura 5 dividido por 2, 25 joules. Bom, agora nós vamos ter algo chamado trabalho da força-peso. Bom, esse trabalho da força-peso, porque assim, nós não precisamos deslocar o objeto somente na horizontal, e nem mesmo formando um ângulo quando tem sentido e direção diferentes, né? Desculpa, do deslocamento. Então, nós podemos também fazer o deslocamento desse objeto para cima e para baixo, tá? Então, trabalho da força-peso. Por quê? Porque quando nós temos algo levantando, subindo ou descendo, melhor assim falando, nós vamos ter uma coisa chamada peso, que é a ação da gravidade, né? O que é o peso? É a massa vezes a gravidade. Então, ó, o trabalho da força-peso não depende da trajetória, mas do peso e do desnível entre a posição inicial e final. Ele é positivo quando o ponto material desce, negativo quando esse ponto sobe e neutro quando o deslocamento é horizontal. Ou seja, quando eu estou falando em deslocamento horizontal, vocês viram lá atrás que a força-peso, ela fica nula com a normal, né? Então, é como se fosse um ponto de equilíbrio aí, né? E aqui no nosso caso, não. Essa bolinha, ela está descendo, ó.
Esta aqui está subindo. Então, nós vamos ter uma trajetória, né, vertical. Então, quando eu tenho essa trajetória vertical, nós vamos ter a gravidade agindo. Então, nós vamos ter a força-peso, tá? Bom, e aí, vamos lá. Objeto descendo, nós vamos ter trabalho motor da força-peso. Ou seja, por que um trabalho motor? Porque ele está no mesmo sentido da força-peso. O peso está para baixo e a trajetória dele também, tá? Aqui o meu objeto está subindo. O peso é sempre para baixo, tá? E ele está subindo, então ele está fazendo um trabalho resistente. O que muda de um para outro? Bom, o que é o trabalho? É a força. Força é massa vezes aceleração. Como nós estamos trabalhando com peso, é massa vezes a gravidade. E o deslocamento? É a altura, tá? Então, o trabalho da força-peso é massa vezes a gravidade vezes a altura. Quando o objeto está descendo, nós vamos usar isso aqui positivo, tá? A favor da gravidade. Quando nós estamos trabalhando com objeto subindo, nós vamos estar trabalhando com aqui o trabalho negativo. Bom, um exemplo. Um homem levanta uma caixa de massa 8 kg a uma altura de 2 metros em relação ao solo, com velocidade constante. Sabendo que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, determinar o módulo do trabalho realizado pela força-peso. Nós vamos ter aqui, então, olha só, um homem levanta uma caixa de massa 8 kg. Então, opa, ele está levantando esta caixa, ó, objeto subindo. Então, vai ter que ser negativo. Porém, é muito simples realizar isso daqui, porque a massa, 8, gravidade, 10, altura, 2. Vai dar negativo. Opa, vai ficar negativo? Não, o trabalho, a força, sempre vai estar em módulo. Então, quando esse resultado está em módulo, esse negativo passa a ser positivo. Tá? Então, nós vamos trabalhar com negativo, porque nós temos que saber que é um trabalho resistente. Porém, o resultado será 160 joules. Certo, Jobs?